Pois bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui também. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ICEI Talks. Na edição de hoje, nós vamos falar com dois grandes parceiros, né, o Corélio Marco Mendes, da ARC, a Ângela, da DTI, né, são dois parceiros com os quais a gente sempre está fazendo ações e a gente conta muito com a participação deles. Hoje a gente vai falar sobre organização de times ágeis, um pouquinho de todas as variações desses times ágeis, um pouco sobre o papel do Agile Coach, né? Para quem não conhece, esse é o ICEI Talks, um bate-papo sobre tecnologia que acontece semanalmente e é realizado por meio do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. A gente sempre está conversando sobre assuntos de relevância na área de tecnologia e como que a tecnologia também contribui para outras áreas. Então, eu convido todos vocês, vou compartilhar a minha tela aqui, para mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso ambiente do ICEI Talks. Então, aqui, ó, pucminas.br/talks, vocês vão acessar um ambiente onde vocês vão encontrar todas as edições do ICEI Talks que já aconteceram, né? Vocês podem, além de verificar, né, cada uma das edições, vocês podem acessar a gravação dessas edições e ficar sempre antenado aí para as edições que estão por vir, né? Todas as quartas-feiras, às 18 horas, estaremos aqui falando sobre algum desses temas de relevância. E a gente sempre divulga isso nos nossos canais do LinkedIn, do Instagram e também aqui pelo site do ICEI. Eu vou rapidamente passar um pouquinho aqui, talvez alguns de vocês não conheçam o que é o ICEI, né? Então, eu quero só rapidamente passar aqui. Esse é o site do ICEI Talks, como eu já havia mostrado para vocês. E aqui, né, falar um pouco sobre o que o ICEI oferece em termos dos cursos de graduação e de pós-graduação, que são os cursos, né, a partir dos quais a gente identifica esses temas, os cursos que discutem esses temas de maneira cotidiana na sala de aula, mas também com as parcerias, né, essas parcerias que a gente costuma trazer para bater um papo com vocês. Então, são diversos cursos, né, como eu havia comentado, presenciais e virtuais, agora com uma série de cursos virtuais que começaram recentemente. Temos uma novidade aí nos cursos presenciais, o curso de Ciência de Dados, que é um curso que começa em 2022, né, a partir do próximo semestre. Nós temos aí também, na área de tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software. Tem também os cursos de física e matemática, além dos cursos de jogos digitais e sistemas de informação. Os cursos virtuais são diversos tecnólogos, né, em análise e desenvolvimento de sistemas, bancos de dados, gestão de TI, jogos, redes de computadores, segurança da informação, sistemas para a internet e também o curso de sistemas de informação. Ele é ofertado também como um curso virtual. Na pós-graduação, a gente tem uma vasta gama de cursos voltados aí para os principais papéis dentro da área de tecnologia, né? Desde a área, né, o segmento de perfis de infraestrutura e gestão de TI, passando por desenvolvimento de soluções, gestão de dados, e o programa de pós-graduação em informática com mestrado e doutorado. Eu, particularmente, sou filho da PUC, né? Saí aí do mestrado da PUC, tenho um orgulho muito grande de ser dessa casa e estar aqui com vocês
startando mais uma dessas ações. E eu quero, nesse momento, passar a palavra para essas duas pessoas queridas que estão com a gente, né? Dois grandes parceiros. Primeiro, vou passar para a Ângela, né? Que é consultora na DTI, para ela falar um pouquinho sobre o que a DTI tem feito. A DTI hoje é uma referência de agilidade, né? Então, eu vou passar a palavra. Ângela, eu vou deixar que você mesmo se apresente e fale um pouco da sua experiência, tá? E fale um pouquinho também do trabalho que a DTI tem feito, muito que a gente tem compartilhado aí, né? Por favor, Ângela. Primeiro, agradeço, né, a presença de vocês dois, Ângela e Marco, grande amigo de longa data. Ângela, por favor. Verdade. Tá ótimo, obrigada. Bom, então, só falar brevemente aí, né, de mim. Eu vim da engenharia, né, eu sou formada em engenharia de automação. Trabalhei um tempo desenvolvedora, mas de sistemas mais voltado para a indústria mesmo, né? PLC, supervisória, e aí fui migrando para essa área de TI aí nos últimos anos. Tem cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na DTI. Hoje eu estou como Tech Manager, né? Assim, responsável por uma das tribos aqui nossa, né? Hoje, assim, para quem não conhece, a DTI ela é estruturada de uma forma, ela tem uma estrutura de rede, né? Então, dentro dessa rede aí, do nó central ali até as pontas, né, a gente tem uma organização de alianças, depois de tribos, e aí dentro dessas tribos tem um agrupamento de squads, né, assim, então, hoje eu estou atuando aqui dentro de uma das tribos. Assim, o cliente que eu atuo hoje, né, a gente tem uma operação bem grande lá dentro, assim, no total são cerca de 200 pessoas atuando lá. Dentro aqui da tribo, né, a gente tem pouco mais de 30 pessoas, né, cerca de 30 pessoas aqui. E, assim, muitas dessas pessoas, né, elas estão atuando aqui, a gente, dentro da nossa tribo aqui, a gente atua a gente tem mudado um pouco a visão dos produtos que a gente está trabalhando para uma visão de plataforma, né? Assim, porque a gente percebeu que assim, tudo que a gente fazia dentro da tribo, ele estava muito conectado, né? Assim, eram produtos que atendiam diferentes etapas aqui do nosso fluxo de valor. E aí, até o que eu vou trazer aqui um pouquinho, né? É um pouco dessa aplicação do que a gente trouxe, até um pouco do que a gente vê na literatura para o nosso dia a dia, né? E como que a gente está nesse processo. Então, vou até compartilhar minha tela aqui. Deixa eu deixar vocês aqui. Tá. Então, assim, vou passar aqui que eu já falei. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho aqui das referências do Team Topologies, né? E aí, assim, isso tudo, né? Esses desafios que a gente viu, motivou também a mudança que a gente fez aqui internamente, e é uma mudança que tem acontecido também em outras tribos que têm um contexto semelhante. Então, assim, dentro do livro, né, ele traz primeiro esse conceito da lei de Conway. Então, ele fala aqui que as organizações que desenvolvem sistemas, eles tendem a produzir sistemas que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações, né? Então, se eu tenho aqui uma estrutura, né, de times aqui de silo, né, essa arquitetura ela acaba refletindo essa estrutura. Se eu penso, né, se eu já estruturo meus times de uma forma mais multidisciplinar, que tenha pessoas que sejam cross aqui, então a gente começa a ter uma organização um pouco diferente, né? Então, assim, essa é a primeira provocação que ele traz, né, para trazer essa proposta da organização dos times. Tem até uma brincadeirinha aqui, né, de como que algumas organizações aqui elas estão estruturadas, enfim. O segundo ponto é a questão da carga cognitiva, né? Então, quando a gente fala de carga cognitiva, a gente tem 3 aspectos aqui, né? O aspecto da carga intrínseca, que é uma carga, né, que a gente tem que simplificar, né, que traz um pouco dessa complexidade aí de absorver novas informações. Então, a gente tem que simplificar essa carga intrínseca. Essa carga germana, né, que aí é o que a gente busca maximizar, que é processar profundamente ali novas informações e aí integrar isso com conhecimentos que a gente já tem anteriormente, né? Então, por isso que a gente busca maximizar. E essa carga aqui, essa carga externa aqui, que é o que a gente tem que reduzir, né? São essas
esses pontos que a gente tem que trabalhar para diminuir. O terceiro ponto que ele traz é do número de Dunbar, né? Então, aqui ele fala sobre o número de relacionamentos que a gente consegue estabelecer de uma forma saudável, né? Assim. Então, ele fala que aqui entre 100 e 250 é um número de relacionamentos que a gente consegue manter. Mas com 5 pessoas aqui é um número que a gente consegue manter um relacionamento profundo, né? Então, daí que vem também um pouco da visão dos squads serem pequenos, né? Para a gente ter um fluxo de comunicação melhor e isso funcionar melhor dentro do time, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, 4 pessoas, né, a gente tem 6 canais de comunicação. Se a gente dobra, isso aqui já vai para 28 canais de comunicação, né? Então, manter essas estruturas menores aí, ela contribui para promover uma performance melhor também de trabalho, porque aprofunda as conexões entre as pessoas e esse relacionamento, né? Bom, então esses são os 3 pontos, né, os 3 aspectos aqui que ele traz para poder passar para essa visão aí da proposta do time, né? Então, eu tô passando meio, meio rápido, porque eu fico meio. Às vezes eu me perco, falo muito aqui, aí só para não perder o tempo, tá? Bom, então, assim, dentro, né, dessa parte aqui da lei de Conway, ele propõe o seguinte: bom, se a gente está falando, né, que a estrutura dos times vai refletir a arquitetura, por que não fazer o contrário, né? Por que não a gente pensar como deveria ser aqui nosso sistema, e aí sim a gente organizar os times, né, de acordo com essa visão. Então, foi muito dentro dessa provocação e dos problemas que a gente estava vendo, né, porque aí, assim, o que estava acontecendo aqui, né, a gente tinha 3 produtos, os nossos squads, naturalmente, estavam orientados a esses produtos, né, à medida que o produto nasceu, o squad estava trabalhando ali, só que esse produto foi crescendo, as necessidades foram aumentando, os 3 produtos estavam muito conectados, né, muito interligados, assim, e às vezes, por exemplo, para fazer uma coisa num produto, eu precisaria fazer uma coisa em outro produto. Então, essas relações de dependência, às vezes até alguns casos de duplicidade de trabalho por causa dessa dificuldade, às vezes, de comunicação, já que cada um estava muito ali voltado, né, para a sua atuação dentro do seu produto, ela estava gerando uns problemas para a gente que a gente percebeu assim, olha, precisamos rever isso daqui, até porque assim, o número de usuários, né, estava crescendo muito. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, vou pular um pouquinho essas imagens. Então, assim, era isso que a gente tinha, né? A gente tinha 3 produtos e os nossos squads aqui orientados a esses produtos. Só que cada um desses produtos atendia uma série de usuários aqui dentro, né? Assim, que é um produto que todos esses 3 produtos atendem fluxo de planejamento, né? Do nosso cliente. Então, são diferentes etapas de um fluxo de planejamento que é bem complexo, né? Então, eles têm um planejamento de longo prazo, isso vai desdobrando, né, no médio prazo aqui, que é o de 2 anos mensal, depois esse que é diarizado para 3 meses e por aí vai, né? Então, assim, cada um desses produtos atende esses usuários. Esses usuários eram comuns aqui também, né? Então, esse cara aqui, ele usava tanto esse, quanto esse, quanto esse. Só que quando a gente conversava com ele, a gente falava especificamente do produto e não da dor que ele estava tendo e que às vezes para a gente poder resolver, a gente precisava ter uma visão um pouco mais abrangente, né? Então, o que a gente começou a refletir aí, né? Se os nossos times, eles realmente estavam orientados ao fluxo de valor e realmente entregando valor para o cliente, né? E aí, nessa provocação, a gente mudou um pouco como a gente estava organizado, né? Então, falamos assim, olha, por que não colocar esses squads aqui orientados a esse grupo de usuários, né, para a gente entender profundamente quais são as dores deles, aonde que a gente realmente pode gerar valor e agregar com o trabalho que a gente estava fazendo, né? E aí, assim, foi essa mudança que a gente começou a fazer, assim, já aqui no nosso caso, a gente começou a fazer isso no final do ano passado, assim, que a gente começou a trabalhar essa reestruturação, tanto em termos de transferência de conhecimento, né, de fazer rotação de algumas pessoas no time para poder ter um entendimento um pouco maior ali dos outros produtos, né, enfim. A gente fez essa mudança, né, o que nesse momento, deixa eu até ver aqui, nesse primeiro momento, né, assim, aí aqui já tem bem a referência lá do Team Topologies, né, que ele fala desses 4 times aqui, né, o time de plataforma, que é o que garante, né, realmente uma plataforma atrativa, uma plataforma que é fácil de usar, que diminui essa carga intrínseca, por exemplo, né, que a gente falou da carga cognitiva. Esses times que são aqui orientados a valor, né, então os times que estão realmente orientados aos usuários.
o time habilitador, que é um time que fica mais transversal, que traz propostas, né, para problemas mais complexos, que também navega nessa estrutura, né, para garantir que não haja nenhum tipo de fragilidade, né? Então, ao mesmo tempo que ele está trazendo propostas, ele também está fazendo esse papel de ser meio que difundir isso, né, para poder levar esse conhecimento ali também. E aqui, os de subsistemas complicados, que aí é opcional, né, não necessariamente esse time precisa existir, né, mas se houver alguma parte ali que tem uma complexidade muito grande, às vezes faz mais sentido a gente deixar um time dedicado, que tem um conhecimento mais especializado para poder atender, né. Então, o que a gente fez lá, né, no primeiro momento, a gente realmente, né, colocou esses times orientados a processo. Isso daqui até existe, mas não é um time que está com a gente hoje, é um time lá do próprio cliente, né? E a gente tem aqui essa estrutura de plataforma e core. No primeiro momento, a gente deixou ela junto, né? Como se fosse um time só. E aí a gente, ao longo desse tempo aí, a gente foi vendo que isso realmente não estava funcionando tão bem, porque alguma coisa ficava descoberta aí, né? Então, o que a gente está trabalhando nesse momento exatamente, né? Assim, a gente montou um squad agora orientado à plataforma, deve ter uns 2 meses mais ou menos que a gente fez isso, para realmente ser um squad que cuida dessa estrutura, né? E que reduz essa complexidade, porque antes da gente ter isso daqui, o que a gente viu é que a complexidade ainda continuou aqui, né? Então, assim, acabava que tinha uma dificuldade, às vezes, porque eles estavam lidando, né? Cada um desses times estavam lidando com uma gama muito grande de informações, de produtos, né? Então, nesse momento, a gente está trazendo uma visão, né, de uniformizar um pouco mais para realmente ser uma visão de um produto único, né? Assim, de ser uma plataforma mesmo, ainda que tenham, né, produtos diferentes ali dentro, que cobrem etapas diferentes ali dentro, mas que a gente tenha uma visão única aqui, né, de plataforma, que o cara olhe e identifique um produto só, né? Que tecnicamente também por trás, né, exista essa unidade. Então, hoje o que a gente está fazendo é meio que trabalhar nessa casca aí, né, para trazer um pouco mais essa visão e redefinindo, né, mexendo um pouquinho aqui de novo para ajustar mais orientado realmente a essa estrutura, né? Então, hoje sim a gente está com essa visão aqui, né, que é uma visão bem alinhada ali. É um trabalho que a gente começou bem recente, mas que assim bem recente, assim, né? Tem, sei lá, desde o início do ano que a gente está fazendo, virando essa chave, mas a gente já viu, assim, bastante resultados positivos, né? No ponto, principalmente no aspecto de compreender melhor as necessidades e conseguir realmente direcionar o nosso esforço, né, para o que gera mais valor para o cliente ali, né? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui um pouquinho, né, nesse tempo, o trabalho que a gente vem fazendo aí dentro dessa visão de pegar uma estrutura maior, né, que acaba criando uma complexidade maior de comunicação e de organização, e como que a gente foi fazendo essa adaptação, como que a gente está organizado hoje. Bem... Opa, perdi o seu áudio, Rômio. Posso? Vou passar então a palavra para o Corélio para ele falar um pouquinho também de como a ARC, né, trabalha esses conceitos, essas estruturas de times. É interessante ver como que a DTI se organiza, né, em tantos times que tem dentro da DTI. Vamos ver um pouquinho do que o Corélio tem feito aí com os seus mentorados, né, Corélio? Perfeito. Isso mesmo, pessoal. Então, só para contexto, a ARC é uma consultoria, né, e nós trabalhamos, né, dentro do apoio a empresas no Brasil inteiro, né, na implantação de modelos ágeis, de métodos ágeis, e naturalmente, né, que esse tema da organização de times é sempre um tema quente. E a gente já passou por muitas empresas, né, empresas pequenas de produtos, áreas de governo diversas, né, aqui também em outros locais do Brasil, e também a gente lidou, né, e lida, né, com empresas como, por exemplo, CIA, MRV, Direcional, Unimed, entre outras grandes do Brasil. Então a gente acumulou ao longo do tempo já algumas percepções muito interessantes sobre dois modelos que são modelos extremados e ao mesmo tempo são modelos muito populares e que eu trago aqui mais uma provocação para o nosso debate daqui a 8 minutos, é sobre
os dois modelos dominantes que a gente percebe na nossa consultoria, quando a gente se aproxima dos clientes. Então, a gente encontra, né, um certo tipo de cliente que está aqui no movimento pré-ágil. Ele, né, vem, né, de uma visão clássica de gestão, uma visão muito forte de hierarquias, e basicamente ele organiza todos os seus processos dentro, né, de uma visão muito centrada nos elementos dominantes de gestão até 10 ou 20 anos atrás, mas que ainda são muito populares no Brasil inteiro, mais, né, do que a gente poderia imaginar. Mas o fato é que várias dessas empresas estão buscando criar serviços digitais. E uma questão aqui né, será que a gente poderia imitar uma linha de produção fabril para construir um produto digital? Bom, várias experiências lá fora estão mostrando que não, né? Isso é alguma coisa que até já foi popularizada, né, pelo próprio modelo Spotify, né? Ao mesmo tempo, então a gente traz aqui essa questão, né? Como é que a gente lida, então, com formas modernas de desenvolvimento de produto? E a questão, né, que a gente precisa primeiro reconhecer que desenvolver e sustentar produtos digitais é um fenômeno que é simultaneamente complicado. Complicado aqui significa tenho muitas partes móveis que eu tenho que cuidar, e complexo, ou seja, a nossa capacidade de prescrição é muito limitada. Então, a vantagem é que a gente não está lidando aqui com fenômenos caóticos, mas também a gente não está lidando com fenômenos ordenados. O que são fenômenos ordenados? Então, fazer um prédio, reproduzir um prédio ou fazer um relógio. Não tenho a mínima ideia de como fazer isso, mas a gente poderia ter aqui uma visão clássica, um cronograma, né, baseado em Gantt, e até uma organização tradicional de times. E o que a gente percebe é que muitas empresas, né, lidando com o campo do complexo, muitas vezes, né, buscam a pura imitação. Tá? Então foi interessante, né, a Ângela trazer ali um excelente livro de topologias de time, e como a própria capa cita, não existe uma topologia única de time. Existem muitas topologias e arranjos, e cada um de vocês aqui na sala, né, que está aqui no campo da agilidade, ou pensando como é que a gente precisa organizar, meu primeiro ponto, minha primeira dica que eu traria aqui é não copiem e colem modelos organizacionais da empresa do vizinho, ou de uma empresa que está lá no norte da Europa, que não usa mais o modelo, né, que ela publicou em 2012. Então, um ponto importante é que a gente tem que estar muito atento à cópia e cola de modelos. Hoje, muitas empresas, né, vão para um caminho aparentemente muito ingênuo, né? Ok, então eu preciso criar squads, eu preciso então ter aqui minhas tribos, minhas guildas, e vou importando palavras sem até entender os conceitos, as origens e as consequências daqueles elementos. Primeiro, né, squad multidisciplinar, um time multidisciplinar. De verdade, pessoal, eu nunca encontrei uma empresa de grande porte que pudesse ter, vou falar um pouquinho aqui de TI, tá? Que pudesse ter naquele time um DBA, um arquiteto, um UX. São raras as organizações que conseguem ter esse tipo de coisa. Então, o que a gente percebe na prática é que em grandes empresas nós precisamos, óbvio, né, modernizar, né, o conceito de times e equipes, mas entender, né, que os fluxos de valor eles não vão respeitar times. Tá? Então, eu estava batendo um papo recentemente com o Romeu, discutindo coisas básicas aqui da PUC. Por exemplo, né, ofertar uma aula. Pode parecer que ofertar uma aula é um ato solitário, né, de um herói, né, o professor que vai ali. Não, é uma coisa monstruosamente complexa e que envolve um conjunto enorme de times que não vão ser multidisciplinares por causa de uma estrutura que vai envolver pessoas de várias secretarias, RH, pessoas que estão localizadas muitas vezes em polos geográficos distintos, e que se essas pessoas não colaboram de ponta a ponta no seu fluxo de valor, nós vamos falhar. Então, a minha provocação aqui para a gente trazer para daqui a pouco, ela está centrada em dois pilares. A primeira, né, que sim, que a gente não deveria repetir, né, receitas da administração científica que funcionaram muito bem, né, e funcionam em alguns contextos específicos do campo do ordenado, né? E quando eu falo ordenado, não é trivial, tá? Ordenado pode ser complicado. Fazer um prédio, fazer um navio,
é uma obra de engenharia super complicada, mas não é complexa, porque você está reproduzindo algo que já existe. Ao mesmo tempo, copiar e colar o modelo Spotify é ingênuo, é perigoso. E raríssimas empresas vão ter a capacidade, tá, de realmente criar uma equipe multidisciplinar. O que a gente percebe da realidade dessas grandes empresas que eu citei para vocês é que elas conseguem até criar algum nível de multidisciplinaridade quando a gente fala de desenvolvimento, testes, qualidade. Mas muitas funções elas vão estar operando em centros de serviços compartilhados, infraestrutura, UX, arquitetura, tá? Então, administração de dados, DBAs, fora as diversas outras dependências com áreas de negócio. Então, é muito importante, né, que a gente não acredite que o time ele é um fim em si mesmo. Se a gente não arranja e coordena os times dentro de uma visão centrada em fluxo de valor, a gente pode ter muitos problemas. Primeiro, né, porque a gente talvez não consiga ter essa ideia ingênua, né, que operou em muitos contextos, a gente. É importante entender como é que essa ideia de time multidisciplinar ela surge. Em alguns contextos ela é válida, mas em vários outros contextos ela não é válida. E da necessidade de você arranjar times para você cuidar de fluxos de valor complexos que não vão respeitar a fronteira de times. E um alerta também importante é que a montagem de times, né, ela passa por reorganizações. E reorganizações são sempre mudanças sociais dramáticas que podem trazer grande estresse social dentro de empresas, né, já consolidadas. Quando, né, por exemplo, a gente aborda muitas empresas hoje que têm uma cultura tradicional, a gente percebe, né, que reorganizações que vão alterar postos, ou mudar nomes ou funções, são muito traumáticas e são recebidas de uma forma de uma forma muito amedrontada e às vezes agressiva pelas pessoas que já ocupam certas posições. Então a mensagem aqui, né, para a gente ir avançar aqui para o nosso debate, é que a criação de times ela é alguma coisa que deveria ser muito personalizada dentro do contexto de cada organização. E eu alerto vocês aqui sobre os dois extremos. Não copiar, obviamente, a administração científica para o mundo de produtos digitais, mas também não olhar uma figura, né, do modelo Spotify, que não é usado daquela forma nem pelo Spotify, copiar e colar e acreditar que apenas isso vai resolver os modelos. Tá? Então é importante que a gente trate esse tema, que é denso, tá? Ele é intenso, né? E é por isso que, né, Romeu, que a gente está aqui. Tá? Então são algumas provocações iniciais aqui, e eu passo a bola para você, então, Romeu, para a gente ir para o debate, né, que é a parte mais divertida da coisa aqui, né? Muito Romeu, bom, você está... Sérgio. Ah, tá, que isso. Eu falei que você estava Obrigado. no... Eu descobri tardiamente, mas eu descobri que eu estava sem o microfone, né? Bom, Sim, pessoal, sim. esse é um tema, né, extremamente interessante. Eu queria compartilhar rapidamente aqui minha tela de novo, porque eu queria fazer uma introdução sobre as perguntas que eu quero direcionar para essa turma, né? Acho que a gente tem um histórico, né, Corélio, Ângela, que passa um pouco pelo Manifesto Ágil, passa um pouco, talvez algumas pessoas não conheçam, né, a divulgação do Spotify há 7 anos atrás sobre a cultura de engenharia deles, o livro de Team Topologies, que eu vou compartilhar com vocês, né? Tem a lei de Conway, que a Ângela falou aí, que justifica um pouco sobre como que os resultados que a gente alcança, eles vêm da estrutura dessas empresas, né? Então, tem todo um histórico interessante da gente buscar para falar desse assunto de organização de times ágeis. E aí eu queria fazer algumas perguntas que eu selecionei aqui para a gente startar uma discussão, né? Eu vou colocar para vocês aí, Corélio e Ângela. Para quem não conhece, gente, o Marco Mendes, ele é amplamente conhecido aí como Corélio, né? Então eu tomo a liberdade, viu, Corélio, de te chamar assim. Estamos em casa.
Eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, muita gente, né, está buscando essa mudança organizacional. Para vocês, quando é que as empresas, né, elas devem se preocupar com a organização um pouco mais complexa de times ágeis? Está todo mundo falando de Scrum, né? Está todo mundo usando o Scrum de certa maneira, ou uma coisa próxima disso, né? Como é que vocês veem hoje a necessidade das empresas, quando que elas devem começar, como que elas devem começar a olhar para suas organizações de times e fazer essa mudança? Deixa à Angela, vontade vocês aí, quem começa. fica à vontade, Angela. Tá. É, então, não, não sei se tem um, assim, né, um momento que você fala assim, nossa, é agora que vai, né? Assim, até, por exemplo, eu falei um pouco desse trabalho que a gente fez aqui, mas assim, tudo que a gente está trabalhando aqui tem, sei lá, quase 2 anos que a gente está trabalhando nesses produtos, né? Assim, então, é, com o tempo a gente foi percebendo que assim, né, a quantidade de, sei lá, de usuários, as necessidades, às vezes, põe mais um time, vamos fazer mais uma coisa aqui e tal. A gente começou a ver alguns problemas que mostrou para a gente que a estrutura não estava atendendo, né, assim, às vezes até de expectativa de tempo, né, assim, como eram muitos usuários, se a gente fosse colocar cada um ali, tipo assim, ó, essa sprint eu vou atender você, depois você, tipo assim, depois de 8 sprints a gente ia voltar no primeiro, né, então assim, olha, essa estrutura não está mais funcionando, né, para a quantidade de pessoas que a gente tá tendo que atender, né, para os problemas que a gente está tendo. A gente começou a ver que aí, assim, por exemplo, como era muita gente, um usuário pedia uma coisa, o outro pedia também, e quando você via, tipo, tinha 2 times lá que podiam estar fazendo a mesma coisa, ou às vezes alguns problemas de comunicação, enfim. Então, assim, eu acho que foi mais de observar, acho que é mais de observar essas dores, né? Eu acho que assim, não tem um momento certinho, não. Mas eu acho que é mais de observar essas dores e entender, assim, eu já tive times também que estavam, sei lá, 30 pessoas trabalhando mais ou menos as mesmas coisas e que a gente não viu essa necessidade, né? E aqui já a gente falou, olha, não tá funcionando, né? Então, acho que é mais de tipo, você falou do manifesto, né? Assim, eu acho que é o tempo todo a gente está observando, inspecionando, né? E percebendo os momentos que assim, a gente precisa fazer uma adaptação. E mesmo essa adaptação, assim, né? Não foi um processo também, né? Então, assim, a gente não mudou a estrutura toda, né? A gente falou, vamos fazer um experimento aqui, vamos ver se essa ideia funciona, né? Assim, porque imagina, mudar tudo às vezes é uma loucura também, né? Assim, então a gente mudou, sei lá, uns 2 squads, assim, vamos adaptar aqui para uma ideia que a gente acha que faz sentido. E aí a gente viu que estava funcionando melhor, né? Aí a gente foi escalando, né? Então, eu acho que é mais dessa avaliação mesmo, assim, de ficar medindo mesmo o tempo todo, né? Como que está funcionando e o quanto que essa estrutura está realmente conseguindo atender as necessidades e as dores lá dos nossos usuários, né? É uma premissa, né, dos modelos ágeis é a avaliação constante, né? Isso que você está colocando aí. Isso é muito Exatamente. importante. Diga aí, Corélio, me fala um pouquinho sobre sua percepção. Perfeito. Basicamente, a dica que eu traria, pessoal, é sempre olhar para o cliente. Então, nós estamos entregando serviços que são aptos ao propósito, às expectativas do nosso cliente. Então, a qualidade é aquilo, né, que ele está esperando, a consistência é aquilo que ele está esperando. Então, o nosso tempo de entrega é aquilo que ele está esperando. Outros atributos, né, do nosso produto que vão ser avaliados pelo cliente estão funcionando. Então, os nossos clientes vão dar sinais claros, né, se nós estamos operando em aptidão ou não. E se a resposta é não, e 95% das empresas brasileiras de serviços não estão aptas ao seu propósito, tá? Sim, nós devemos mudar. Essa mudança passa, né, por como entregar serviços melhores, onde uma das dimensões é qual que é o arranjo que eu preciso organizar do meu fluxo de valor, onde eu vou ter pessoas. Isso pode provocar naturalmente o nascimento, né, o surgimento, né, de papéis, equipes, times, né, e toda a terminologia, né, que a gente queira utilizar. Não tem nenhum problema, a gente pode utilizar a terminologia de squads, né, ou tribos ou guildas. O ponto, né, que a gente tem que estar atento é que a gente não pode trazer mudanças que sejam
revolucionárias, especialmente em empresas conservadoras, empresas que estão operando há dezenas de anos. Uma coisa é uma startup que ela já nasce, né, com uma pegada digital, tá? Ela já nasce, né, com um DNA distinto. Outra coisa é uma empresa que já está operando há 30, 40 anos ou mais, né? Tem empresas que a gente atendeu recentemente que tem mais de 100 anos de existência. Você não pode revolucionar uma empresa como essa. Então, essas mudanças, elas, primeiro, elas deveriam ser derivadas, né, pelo que o nosso cliente está reportando em relação à satisfação com os nossos produtos e serem feitas de uma forma personalizada, adequada ao contexto e de uma forma evolucionária, para que a gente consiga, então, gradativamente melhorar os critérios de aptidão ao propósito. Tem algumas perguntas aqui, mas veio uma do professor Pedro aqui no chat, né? Que eu gostei demais da pergunta dele, vou colocar para vocês aqui. Vocês entendem que a abordagem ágil já é algo consolidado ou ainda tem muito a evoluir? Se sim, qual modelo vocês estão enxergando que seria, né, essa evolução do ágil, caso ela exista? Essa é uma pergunta boa, hein? Sim, sim. Pô, minha visão, deixa eu chutar essa bola aqui, né? Definitivamente não, tá? É minha visão. O ágil, ele está em contínua evolução, tá? E isso é muito bom, tá? O dia que os modelos de agilidade se tornarem, então, parados no tempo, e que se confiem se vocês usam algum framework, né? Cujo guia não mudou nos últimos 20 anos, tá? Isso é perigoso. Então, porque as coisas estão sendo descobertas agora? E quando a gente fala de agilidade, a gente tem que falar de como é que a gente entrega resultados em contextos complexos. Por exemplo, né, áreas de RH estão começando a aprender o que é agilidade agora. Áreas legais, áreas de marketing. Embora talvez na tecnologia da informação exista mais estrada, mas todo dia nós vemos aqui práticas novas, métodos novos. A gente tem uma coleção enorme, né, de técnicas, de elementos, de frameworks, e não existe um modelo correto e um modelo mandatório. E assim, eu vou falar aqui agora uma opinião pessoal, eu nem acredito que vai haver alguma coisa como se fosse as tábuas da lei, né, que alguém escreveu ali, né, que a gente vai seguir de uma forma dogmática, tá? Essa não é a natureza do ágil. A adaptação, ela tá como pilar central. E as receitas, e algumas delas que funcionam muito bem para a tecnologia da informação, não vão operar em outros contextos. E hoje, né, se discute muito a agilidade como elemento, né, pilar de estratégia de negócio. E tem muito aprendizado que está sendo feito, né, nesse exato momento sobre isso. Sim, e até, por exemplo, né, a gente vem de um contexto que, assim, a agilidade já é muito difundida dentro da TI, só que ela está escalando hoje, né, e alcançando outros segmentos aí que, assim, estão bem longe, assim, a gente percebe, assim, que às vezes parece que a pessoa fica tentando fazer um de par, assim, né, como que eu traduzo isso daqui para o que eu tenho, né, e nesse processo, assim, né, ainda tem muito que desconstruir até conseguir realmente colher os benefícios, né, também do que a gente tem dentro do agilismo, né. Então, assim, hoje a gente trabalha, por exemplo, um cliente que é bem tradicional, assim, de muito tempo, né, tem muitos anos de existência, um time muito grande e que tem uma cultura muito forte, né, e sempre funcionou, assim, de alguma forma está dando certo lá, entendeu? Eles percebem essa necessidade, mas ao mesmo tempo tem uma resistência, né, e acho que até, sei lá, no momento que às vezes acho que tem uma coisa de ilusão de controle também, né, então no momento que às vezes, assim, poxa, eu não sei o que está acontecendo, tende a voltar para o que era, né, então acho que tem um trabalho longo ainda, assim, da gente conseguir realmente, sei lá, entender que isso é algo consolidado, e a hora que a gente consolidar o que a gente entende hoje, acho que tem outras coisas surgindo também, evoluindo, né, isso que o Marco falou, eu concordo muito também, né. Eu vou puxar um gancho nessa sua fala, Ângela, que é exatamente a atuação dessas técnicas, né, o uso dessas técnicas em outras áreas, em outros segmentos. Vocês estão agindo, vocês estão atuando em empresas de outros setores, né, com projetos de tecnologia. Agora, o quanto há de aderência desses modelos ágeis
de estruturas de times ágeis numa empresa, por exemplo, de saúde, numa empresa de engenharia. O Corélio mesmo fez uma provocação, né? Não vai pegando o Spotify e colocando a música na sua empresa, não, porque às vezes a música não pode soar bem, né? Então, o Spotify hoje é tido, né, como uma referência nessa questão do modelo de estruturas de times. Eu queria saber se vocês já tiveram alguma percepção do uso dessas metodologias, dessas técnicas de estruturar times em empresas que não são de TI propriamente dito, sabe? Sim, sim. A gente tem casos, mas comenta aí, Angela, eu puxo na sequência também. Não, Vai lá. eu acho que deu um Puxa aí. delayzinho aqui. Não, assim, eu ia falar que sim também, a gente tem vários exemplos, assim, né, de empresas que a gente atua e que tem uma cultura diferente, né? Às vezes a gente observa que, assim, nesse processo aí, né, tá bom, vamos fazer uma transformação digital, vamos fazer uma transformação ágil aqui, principalmente na época que estava no presencial, né, a gente viu umas mudanças no ambiente, né, assim, tipo, vamos, sei lá, colocar um negócio mais colorido e tal, mas assim, o processo de mudança, de transformação cultural aí é um processo muito mais demorado do que, do que colocar tudo colorido ali, né, então assim, nesse sentido, assim, a gente vê que às vezes assim, e aí depende muito, né? Por exemplo, eu comentei que a nossa operação nesse cliente hoje tem 200 pessoas. E assim, são 6 tribos alocadas nesse cliente. Cada uma das tribos é um universo diferente, sabe? Assim, é um contexto diferente, porque assim, estão em gerências diferentes, tem às vezes uma forma de trabalhar ali que é muito particular, e a gente observa que assim, tem alguns lugares que tem muito mais resistência do que em outros, por exemplo, mesmo dentro da mesma empresa, né? Assim, então, assim, é um trabalho que é longo, né? Assim, principalmente quando você começa a envolver o negócio, né? Então, assim, é algo que é muito diferente para eles e que ainda soa muito estranho, assim, mas que a gente já começa a ver, assim, né? De certa forma, um interesse e assim, já começam a perceber que existe alguma coisa que está funcionando para eles, né? Então, assim, até recentemente, por exemplo, né, trazendo um exemplo aqui, assim, quando a gente começou, por exemplo, vamos propor OKRs, né, assim, a visão de OKR era como uma visão de metas no início, né, assim, então, tipo, poxa, temos essa meta aqui, não é uma meta e tal, né, então, hoje, assim, a gente vê que eles já, assim, a gente fala, beleza, vamos definir esses OKRs olhando para os indicadores de negócio de vocês mesmo, assim, para o que vocês querem alcançar para o próximo ano e tal, para a gente realmente fazer com que a solução ajude vocês do negócio também. Então, isso muda também um pouco essa aceitação, e aí a gente, é um trabalho que é longo, assim, né, de convencimento, de mudança, sabe, de trazer as pessoas, porque eu acho que no início tem muita desconfiança, assim, sabe, então, é, acho que a gente tá num processo, assim, estamos evoluindo aí dentro desses outros segmentos, assim, mas tem lugares que tem uma resistência que a gente vê que não quer, que assim, preferia não mudar, mas às vezes, né, às vezes por uma força política, assim, né, estão nesse processo aí. Mas tem lugares que a gente tem visto que está evoluindo, ainda que em passos lentos, assim, né. E em complemento, né, Romeu, a gente tem hoje, né, consultorias que não estão ligadas à TI. Então a gente tem consultorias em áreas de RH, área de contabilidade. Em uma grande empresa que a gente passou recentemente, o nosso problema era tornar uma área ágil, uma área, né, que tem que pagar 40 mil notas fiscais por mês, ágil. É uma área que operava com dezenas de controles e 8 alçadas de aprovação. E, e basicamente, né, não era, né, um ambiente onde você vai chegar e vai falar, né, nós vamos ter um squad. Então você tem que pensar em como é que você cria arranjos para essas áreas, né, que vão ser diferentes, né, das formas clássicas, né, e tem que ser trabalhadas sempre caso a caso. E o ponto aqui que eu cito, né, que essa implantação realmente é lenta, né, é bastante lenta porque ela é um processo sociológico. Então, buscar reorganizações de comportamentos, novas rotinas, projetar uma nova cultura. Uma cultura é sombra, ela é o resultado dos comportamentos, né, que acontecem em base diária. E isso é alguma coisa que demora meses ou anos. E em grandes empresas, né, isso é realmente um processo
muito demorado, tá? Então não existe realmente uma receita mágica de você copiar e colar alguma coisa e em alguns contextos, né, especialmente contextos fora da TI, você vai ter muito mais restrições e limites devido, né, aos pressupostos e paradigmas gerenciais de quem está realmente liderando aquelas áreas. Muito bacana. Essa discussão ela vai longe, né? Porque na verdade a gente está, como vocês colocaram, esse processo sociológico de mudar as pessoas, é a mudança de cultura que vai levar necessariamente a mudança de cultura das pessoas que vai levar à mudança das estruturas nas organizações. E aí fica a pergunta para todo mundo que ainda está de longe dessa cultura ágil: quem são os agentes dessa transformação? Né? Se fala no Scrum Master, se fala no Product Owner, tem uma nova figura, né? O Agile Coach. Como é que são os papéis? Quem são os articuladores dessa mudança? Pessoas incomodadas com o status quo. Então, é liderança. Por exemplo, como o Jeff Bezos, em 2001, ele percebeu que o modelo de arquitetura da Amazon e o modelo de organização do trabalho estava ruim. Ele, pessoalmente, estabeleceu um manifesto de liderança. Está publicado no portal da Amazon. Ele liderou a mudança. Então, eu entendo, né, que empresas hoje que têm alto nível de maturidade e agilidade têm líderes muito fortes. Tá? Então, você precisa de um líder muito forte. Lideranças medíocres, lideranças ruins, inibem que a organização amadureça. Então, é necessário realmente liderança, e liderança em todos os níveis, tá? Quando eu falo da liderança, não estou falando do dono da empresa, a gente está falando de liderança em todos os níveis. Mas liderança é fundamental. E aí podemos usar os nomes que a gente quiser. Agile Coach, Agile Master, Scrum Master, Delivery Manager, Request Manager. Vão haver vários nomes no mercado. Mas nós precisamos de líderes e atos de liderança, pessoas incomodadas com o status quo. Sim. Eu gostei da colocação do Marco aí de pessoas incomodadas, né? Porque às vezes essa incomodidade, né? E esses, a gente falou ali há um pouco tempo atrás, assim, né? De estar constantemente inspecionando, observando, né? E às vezes isso parte também de atos de liderança, não necessariamente do papel que alguém exerce, né? Assim, mas de pessoas Sim. que percebem, que enxergam, assim, tipo, poxa, podemos fazer diferente isso aqui, melhor e tal. E essas coisas vão naturalmente, assim, né? Pessoas que têm uma atitude de liderança acabam influenciando o ambiente também, né? Ainda que não necessariamente tenham o papel, né? Obviamente que o papel ajuda muito, mas eu acho que essa foi a melhor, acho que foi a melhor resposta, assim, eu nem coloco nada, acho que os papéis vêm para complementar, né? Assim, para realmente, talvez dar nome, talvez ajudar a definir um pouco ali, ajudar o próprio time também a acertar um pouco as responsabilidades, mas eu acho que quem promove isso realmente são as pessoas incomodadas mesmo. Uma coisa engraçada, né? Essa inquietude das pessoas que estão nessas estruturas novas, elas vibram na mesma frequência das novas gerações, né? Uma turma muito fortemente voltada ao propósito, umas pessoas que, para estarem engajadas, elas precisam sentir sentido, né, naquilo que estão fazendo. E uma coisa engraçada que eu tenho visto é como tem Sim, sido verdade. difícil para as empresas tradicionais trazerem os jovens desenvolvedores, os jovens que estão fazendo essa transformação. Como é que vocês estão? Como é que isso está sendo percebido por vocês? Eu tive várias empresas que vieram nos procurar falando assim: eu não consigo mais trazer um cara. O cara não quer vir trabalhar com a gente, mas a gente é uma super empresa. Todo mundo sempre quis trabalhar aqui, mas agora eu não consigo trazer essa turma, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que assim, né, quando a gente fala de agilidade, a gente traz alguns aspectos, né, assim, que eu acho que conflitam um pouco com a forma tradicional de trabalhar, né? Assim, eu trabalhei um tempo
também empresas tradicionais, assim, né? E existe uma cultura muito forte de comando, sabe, de comando e controle, de saber o que está acontecendo. Então, assim, se a minha empresa está crescendo, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo ali. Isso acaba, acho que, limitando um pouco o aspecto, às vezes, de autonomia, né? Essa coisa às vezes, do próprio time de ter um certo nível de auto-organização, de tomar algumas decisões e até de assumir responsabilidade, de fato, né? Porque se tem alguém ali o tempo todo que, tipo, te fala ali o que você tem que fazer, como que tem que fazer, quer saber de tudo, você acaba esquivando um pouco dessa responsabilidade. E eu acho que, assim, hoje em dia, eu acho que isso vem mudando, né? Até, eu acho que, assim, talvez essa dificuldade vem um pouco assim, como que eu abro mão disso tudo, né? A empresa está passando por um processo. É a própria pessoa que tem que desconstruir a forma de trabalhar, né? Para poder entender, assim, cara, desse jeito eu não estou contribuindo, sabe? Assim, desse jeito eu não tô nem sendo atrativa e eu tô limitando as pessoas também, né? Assim, eu tô limitando o potencial criativo, o senso de colaboração, às vezes o engajamento, a pessoa tá super motivada, quer fazer um monte de coisa, vem alguém e limita aquilo dali. Não, tem que passar por mim, né? Tem que passar por todo um fluxo, às vezes, de comunicação para poder chegar numa outra pessoa e tal, porque você não pode falar diretamente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que acaba, e isso está muito enraizado, às vezes, na cultura, né? Então, talvez, assim, desconstruir essa imagem, às vezes, é um desafio, né? Assim, tanto que eu vejo que tem várias empresas, às vezes, mais tradicionais, que estão trazendo pessoas que já estão mais aderentes a esse movimento e tal, para realmente mudar a percepção, né? Porque, assim, às vezes, assim, numa própria entrevista, você conversa e você percebe isso, assim, pô, é isso que eu estou buscando ou não, sabe? Então, eu acho que é um processo que eu acho que também entra num nível pessoal também, né? Porque a forma da gente trabalhar está mudando também. E eu falo isso com propriedade, né? Porque eu vim do tradicional, eu não sou da geração nova, né? Então, assim, também passei por esse processo aí também, né? Então, é realmente um desafio, assim, desconstruir essa forma de trabalhar para poder ser mais atrativo e realmente conseguir ter pessoas ali que estão dentro do jogo, né? Assim, eu acho que passa um pouco por isso. É verdade, Ângela. E eu compartilho aqui uma história, pessoal, não vou comentar a empresa, obviamente, mas de um baby boomer, tá? Que ele, né, aprendeu a liderar pessoas aqui, né, de homens de uma certa idade, né, Romeu, né? Então, eu e você, né? Então, e o Romeu vai lembrar, Eu tenho é muito 26, comum, Coré. né? E foi mal, cara, né? Então, né? Ok, 26 em cada perna, né, cara? Né? Muito bem, né? Muito bem. Mas então o Romeu vai se lembrar, pessoal, mas quando a gente começou a trabalhar, era muito comum a gente ouvir gritos, xingamentos, pancada na mesa, para não falar outra palavra aqui. Tem até uma famosa empresa de Minas Gerais, porque tem um novo tal nome, né? Que se popularizou, né? Por seu modelo comando e controle agressivo, né? Bom, não vou entrar em detalhes aqui, que não é muito legal. Bom, e basicamente esse gestor, ele, né, ele, óbvio, né, não estou dizendo que ele é o demônio encarnado, mas ele acabou copiando modelos, né, que ele viveu também na sua realidade pessoal, na sua experiência pessoal. E ele perpetuou esse modelo com a geração X, né, minha e do Romeo aqui. Mas quando ele tentou fazer isso com os millennials, ele falhou. E quando chegaram os centennials, ele fracassou. É uma pessoa que buscou psicólogo, tá? Porque a visão de mundo dele estava radicalmente diferente do que os centênios buscam e do que os milênios, em uma certa medida, também buscam. Então, o que eu cito aqui, é que eu aqui vou trazer uma opinião, eu acredito que realmente os gestores que não forem para o divã, eles não vão sobreviver, porque hoje a gente vive um apagão gigantesco de séries do Brasil, os desenvolvedores são laçados aí, né, ao ouro, né? Então, e de forma geral, eles querem ter os melhores lugares para trabalhar, tá? Então, realmente, as empresas que não criarem as condições sociológicas apropriadas, elas vão definhar, porque elas não vão conseguir criar produtos digitais. Gente, fantástico. Eu gostaria de ficar aqui, da gente discutir um pouco mais isso, né? O warm-up que eu tive com o Corélio foi fantástico. Não tive a oportunidade, Ângela, de conversar com você um pouco antes, né? Mas a gente já tem um histórico, né, dessa parceria com a DTI. E eu queria tentar fechar isso aqui, né?
trazendo algumas referências. Que referências vocês hoje... O Corélio falou de algumas coisas interessantes, né? A Ângela falou dessa questão da desconstrução. Eu queria que vocês trouxessem para a turma que está com a gente algumas referências que vocês acham, né? O Corélio já mandou a turma para o divã, né? A turma de cabelo branco já mandou para o divã. Então, Corélio, qual que é a referência boa de psicólogo ou de psicóloga que vai ajudar essa turma a se reinventar? Né, Ângela, quais referências que eu poderia deixar com a turma aí para a gente finalizar essa conversa? Muito bem. Bom, pode falar, Ângela, fica à vontade, tá? Depois Não, eu... não, desculpa, tô pelando. Não, assim, eu falei aí um pouco do Team Topologies, que eu acho que traz umas coisas legais de organização de times, né? Uma coisa que eu gosto muito, assim, até provocando um pouco essas reflexões, assim, é o Management 3.0, né? Então, assim, minha mudança para o mundo ágil foi muito... depois que eu conheci, que eu comecei a aprofundar, eu falei, nossa, é isso que eu buscava, assim, sabe? Então, é algo que eu gosto muito, assim, como forma de trabalhar. Eu acho que no meu processo aí também me ajudou bastante, assim, sabe? A meio que desconstruir. Aspectos, às vezes, de comunicação não violenta também, né? Então, assim, a gente tem muita coisa disso, assim, que eu acho que a gente falou aí das lideranças, né? E eu acho que esses aspectos também trazem... assim, trabalhar um pouco esse aspecto também, eu acho que ajuda bastante, né? Então, vou deixar essas aí e passar para o Marco aí. Perfeito. Obrigado, Ângela. Bom, eu traria aqui, né, um livro do Daniel Pink, né, que fala sobre motivação 3.0, que cita muito aqui a questão, né, ligada ao que a Ângela citou sobre autonomia, né? Como é que a gente cria ambientes, né? E aí, né, usando topologias diversas, né? Esse livro mesmo que a Ângela apresentou de topologia de times é um livro muito bom, muito bacana, tá? Mas é importante entender que se a gente não cria um ambiente que permita que os times floresçam, realmente a gente vai ter uma estrutura oca, né, que não vai realmente permitir que as coisas aconteçam. Então, esse livro chamado Motivação 3.0, eu coloco o link dele aqui para vocês, tá? É um livro muito interessante e também eu trago muito, né, a visão da sociologia, tá, gente? Então, muito mais do que a questão da psicologia, a visão da sociologia, porque é muito mais barato você trabalhar no nível da sociologia. E uma literatura fantástica a respeito é um livro publicado pelo David Anderson, do Kanban Maturity Model. Eu coloco aqui o portal para vocês também do KMM.plus, que tem um livro, né? E ele traz, né, dicas valiosíssimas de sociologia de mudanças para que você possa lidar com criação de serviços mais aptos ao seu propósito. Muito bem, eu queria agradecer imensamente, né, ao Corélio, meu querido Marco Mendes, a Ângela Duarte, Agradeço. da DTI, o Corélio da ARC, pela parceria de sempre, né? O Corélio é professor em vários dos nossos cursos, também já esteve na PUC Minas fazendo consultoria sobre organização de times ágeis, né? A DTI, a gente tem uma agenda fixa de conversa sobre ações. Então, assim, são parceiros do tempo inteiro, são parceiros com os quais a gente conversa frequentemente para trocar ideias e fazer crescer nessa nossa comunidade. Então, eu queria agradecer muito a vocês dois pela gentileza de estarem conosco nesse Say Talks. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente aí desde o início, né, e dizer que esse bate-papo está gravado, né? Vocês fiquem à vontade para irem ao nosso site do Say Talks ou no YouTube, no Instagram, a gente sempre publica também as notícias. E ficamos por aqui, né, com esse tema que, se pudesse, tomaria aí certamente algumas horas. Eu acho que depois de todas as reflexões que a turma agradeceu no chat aí, a gente certamente iria ficar conversando aqui por muito tempo. Mas é isso. Gente, acabamos mais um Say Talks. Semana que vem estamos de volta com outro tema muito relevante para essa área de tecnologia. E uma boa noite para todos vocês. Aurélio, obrigado. Ângela, obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigado, Ram. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos.
Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Parando a gravação aqui.